Capítulo 1 de Marcos, versículo 40 ao 45. Obrigado. Diz o texto assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Repita comigo essa expressão, vamos. Se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece para a tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunha ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Amém. Pai querido, esta é a tua palavra, ó Deus, e a revelação é tua. Então Deus, abre agora, Pai, e flua a revelação desta palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Você tome o seu lugar, Bíblia aberta nesse texto. Glória a Deus. Eu vou tirar o paletó. Sabe, nesta noite, eu gostaria de poder a gente fazer aqui uma grande roda e sentar nessa roda, todo mundo com a Bíblia aberta, para a gente pensar esse texto. Pensar a grandeza, a maravilha desse texto. Eu gosto muito e tenho tocado muito nessa tecla. A gente olhar o texto e tentar dizer: Deus, esse texto contém características que provocam a gente parar e coçar a cabeça e tentar imaginar a profundidade desse negócio. Marcos é um dos primeiros milagres que Marcos narra para nós de Jesus. Mas esse milagre, ele tem muito mais coisa do que propriamente a cura de um homem que tem uma enfermidade gravíssima para aquele tempo. Gravíssima para aquele tempo. O texto começa assim, versículo 40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. A lei Levítico declara textualmente que alguém acometido dessa doença chamada lepra, a lepra em todas as suas características, não vamos entrar nas características da lepra, que eram todas as doenças da pele, derme, todas as doenças. Vamos colocar tudo isso no pacote da lepra, para facilitar.
A lei, ela especificava um comportamento para essas pessoas. Ela não apenas especificava, ela trazia um juízo para quem quebrasse isso. Havia vamos chamar de um pavor social, porque essa doença, ela era considerada contagiosa. E ela era contagiosa via contato. Então, a atitude foi uma atitude assim, dura, radical. O leproso, a partir do momento que se identificava a lepra, ele imediatamente tinha que ser tirado do convívio. Era uma doença que tinha um estigma, talvez o mais pesado no contexto de uma sociedade. Imagine você, um pai de família, que surge a doença lepra e ele tem que ser tirado de casa. Imagine você, uma doença num filho, e a mãe tem que abrir mão do filho. Era algo muito sério, muito sério. Esse homem tem lepra, e o narrador, o historiador Marcos, ele narra para nós isso. Aí diz a Bíblia que esse homem leproso, ele escuta falar de Jesus, e diz que ele se aproxima de Jesus, o que não era correto. O leproso deveria avisar, ele deveria estar dizendo que ele estava enfermo, era lepra, para que ninguém se aproximasse dele acidentalmente. Mas ele quebra isso, ele se aproxima de Jesus, e como se fosse pouco, ele ajoelha-se aonde Jesus está. Ele cai de joelhos aonde Jesus está. E o texto vai dizer no versículo 41, que o ter caído de joelhos foi aos pés de Jesus, porque vai dizer que o Senhor estende a mão e toca nele. Ele poderia ter caído de joelhos do outro lado lá da rua, distante. Lá do outro lado, está distante. Mas o texto diz que aonde ele cai de joelho é a distância do braço de Jesus. Então é junto, é aos pés de Jesus. Até aí tudo bem, está tranquilo até aí. O problema começa nesse texto, é a partir do que ele fala no versículo 40. E é sobre isso que eu quero nesta noite que nós pensemos juntos. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, e diz: se quiseres, podes purificar-me. Esse leproso coloca para Jesus duas grandes colunas, dois grandes princípios. Primeiro princípio, ele coloca que está no domínio dele. Olha o que ele diz: Senhor, se quiseres, tu podes. Vamos fazer uma hermenêutica desse texto. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, eu creio que tu podes. Eu creio que tu tens poder. Eu creio que tu é Deus. Eu domino essa informação. Eu creio que tu podes. Tu podes me curar. Tu podes me purificar. Tu podes me abençoar. O que eu não sei é se tu queres. Olha que coisa interessante que ele coloca para Jesus. Se quiseres, ou seja, Senhor, Nazareno, Galileu, Emanuel, Messias, ungido, Cristo, eu sei que tu é Deus e eu sei que tu podes. A minha dúvida é saber se isso é da tua vontade. Esse leproso, ele na verdade, eu diria que ele é a síntese
da raça humana, desse mundo ocidental. Não é difícil para nós sabermos se Deus é Deus. Se eu perguntasse hoje aqui, quantos têm certeza absoluta que Deus é Deus? Amém? Todo mundo tem certeza. A gente começa a tropeçar exatamente isso. Se quiseres, podes purificar. Eu sei que tu podes. O que eu não sei é se isso também é o teu desejo. Agora, nesse final desse jogo do nosso Brasil, do nosso país, não sei se você observou na hora das medalhas, todo mundo vira crente. Eu falei, meu Deus. O outro moço bota uma fita na cabecinha dele. 100% Jesus. Todo mundo ora, todo mundo cita. Parece escola dominical. Cada um levanta, fala um versículo. Os humilhados serão exaltados e tal. Jesus, que coisa linda. Cada um fala. Se nós perguntar, se fizermos uma pergunta, uma enquete a cada jogador daquele, ele vai dizer, não, Deus, basta fazer um golzinho, aponta para o alto. Faz um golzinho, aponta para o alto. Dá uns vacilos na defesa, deixa os caras empatar, mas tudo bem. A gente finge que não vê isso aí. Finge que não vê. Mas aí aponta para o alto e tal. Escreve tudo posso no corpo e não sei o quê. E é fácil. O complicado é compreender a vontade. E eu quero pegar essa palavra dele, se quiseres, ou seja, a tua vontade. Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Qual é a tua vontade para a minha vida? Saber que Deus é Deus, até o diabo sabe. Saber que Deus é Deus, até Satanás sabe. O problema nosso não é saber se Deus é Deus. O problema nosso é receber e aceitar a vontade dele para a nossa vida. E às vezes isso chateia um pouco, Senhor. Você lembra de Nicodemos? Príncipe, fariseu, religioso. Mestre, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Fiquei emocionado, Nicodemos. Não sabia que vocês sabiam que eu era isso tudo. Fiquei emocionado. Nicodemos, vamos deixar esse discurso, essa lorota toda, e você tem que nascer de novo. Nascer de novo é começar a fazer a vontade do Senhor. Aí a gente começa a tropeçar. Porque olha só esse texto. Quando ele diz isso, Senhor, se quiseres, tu podes me purificar. O Senhor toca nele, cura ele, e agora que vai começar uma coisa interessante. Jesus, profundamente compadecido, esse compadecimento de Jesus, me permita hoje falar uma coisa, me permita isso. Eu acredito que esse profundamente compadecido não tinha nada a ver com a lepra. Não tinha nada a ver com a lepra. Você vai se assustar. Para mim não tinha. Esse profundamente compadecido não tinha nada a ver com a lepra. Você vai entender. Tocou a mão nele e disse, quero, fica limpo. Fica limpo. Versículo 42. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Irmãos, aquela lepra que esse homem traz durante anos, ela é instantaneamente tirada do corpo dele. No mesmo instante
que é isso, Senhor? No mesmo instante. Isso é incrível, isso é um poder que é difícil entender a dimensão desse poder, ou compreender a grandeza desse poder. No mesmo instante. Significa, irmãos, que todas as marcas, todas as nuances de lepra, tudo que ele tinha, num estalar de dedos desapareceu, e ele ficou com uma pele de tal maneira que jamais alguém pudesse dizer, um dia teve. Eu creio que não ficou nenhuma sequela, nenhuma cicatriz, não ficou nada. Quando a Bíblia diz limpo, ele ficou completamente renovado. Isso é o poder de Deus. Versículo de número 43 começa o X da questão. Fazendo-lhe veemente advertência, fazendo dura advertência, logo despediu. Vamos, alô? E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Sabe, eu diria que isso raia ao nível do incompreensível. E eu acho que vai ser fácil a gente chegar a essa conclusão. Versículo 45. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e toda parte vinha ter com ele. Antes de julgar esse moço, a pergunta para mim e para você poderia ser essa aqui. Alguém é acometido por uma doença incurável? Incurável. Essa doença o segregou da sociedade, o segregou da família, o tirou de tudo. Essa doença o marcou, o estigmatizou, essa doença o denegriu. E ele vive esse quadro durante um período de X anos. Um belo dia, essa pessoa visita um culto, vai numa igreja, vem aqui em Bom Sucesso, não sei, vai num culto, entra num culto, o Senhor está ali naquele ambiente, aquela glória toda, e o Senhor presente coloca a mão e diz assim: eu te curo agora. E num estalar de dedos, essa pessoa que teve um câncer, que teve, pense a maluquice que você quiser pensar, ela é instantaneamente curada. Aí o Senhor diz assim, contextualizando para hoje: vem cá, pastor de Queiroz, por favor. Você está curado, totalmente curado, mas você não fala com ninguém. Sai agora, vai lá na convenção geral. Sabe onde é? É em Vicente Carvalho, tá? Vicente Carvalho. Você procura o presidente da convenção, ele deve estar em São Paulo, mas você fala com o secretário, que você quer falar com ele, porque você foi curado hoje. Você não fala para ninguém. Aí você pergunta assim: e a minha esposa? E a minha esposa? Você é surdo? Eu disse: ninguém. Fala, e meus filhos? E meus filhos? Você é bizonho, cara?
Eu disse ninguém. Mas meus colegas de trabalho. Vamos orar por ele. Eu disse ninguém. Você entendeu? Fala assim, mas eu fui leproso a vida toda. Mas eu fui leproso a vida toda. E o Kiko? E aí? Eu te curei. Está curado? Está limpo? Então tu não fala com ninguém. Entendeu? Repete assim, ninguém. Ninguém. Tá bom, está entendendo. Aí quando ele sai, ele resiste isso, obrigado. Ele resiste isso. Você resistiria? Você resistiria? Você resistiria? Você resistiria a isso? Eu resistiria. Eu resistiria. Pastor, estou com todos os exames aqui, ó. É câncer, é terminal. Ele me curou, mas você não conta para ninguém. Pastor, calei a boca. Quando eu passar lá vai o leproso. Eu dizia, não somos não, mas não posso falar. Deixa quieto. Eu vou até lá. E se o sacerdote não estiver lá, eu vou ficar esperando até ele aparecer. Eu não vou falar com ninguém. Irmãos, o Senhor pediu para ele uma coisa muito pesada. Você já viu aquela irmã que está esperando engravidar e leva anos no casamento, e o dia que ela descobre que está grávida, o que ela faz? Ela bota logo no Face. Ela sai contando para todo mundo, ela anuncia para todo mundo. Irmãos, outro dia o irmão me ligou, eu falei, meu Deus, me ligando, pastor, eu estou grávida. Eu falei, irmão, liga, manda zap, meu Deus, vamos falar para os 4 cantos isso. É lógico que ele, leproso, marcado, estigmatizado, ele não é, Jesus, pede outra coisa, me pede outra coisa, mas calar, não contar um testemunho dessa magnitude, é muita coisa, pede outra coisa. Eu creio, irmãos, que esse pedido foi um pedido muito duro, mas por que ele pediu isso? Porque na verdade, irmãos, esse texto aqui, o que quer dizer para mim e para você, o nosso maior obstáculo não é crer em Deus. O nosso maior obstáculo é obedecer a palavra dEle. Obedecer a palavra que é o maior obstáculo. Esse leproso disse isso para mim. Crer em Deus, a gente crê, a gente paga o preço, a gente vai. Está todo mundo vendo aí o vídeo do ex-bilionário? Lá no subúrbio. É inimaginável um homem que já se pensou, foi o 8º mais rico do mundo e queria ser o homem mais rico do planeta. Meu Deus, é inimaginável pensar que esse homem hoje vai num culto de oração no subúrbio. Como você? Uau, tem muita gente. Uau, olha, viu quem está indo no culto? Do pastor fulano? O fulano. Cansei de pregar na pastora Antonieta, na congregação aqui da Penha. Cansei de pregar lá, dezenas e dezenas de vezes. E lembro que um dia eu estou lá numa segunda-feira, meia lusco-fusco, meia chuvosa, e de repente vem as auxiliares dela. Dá para arranjar umas cadeiras aqui, botar uma cadeira aqui? Igreja lotada, Porta das Ovelhas. Por volta de quase 9 horas da noite. Estava terminando de pregar, aquele tumulto, e daqui a pouco, quando abre aquele corredor que não tinha nem como passar ninguém, abrindo, e vem entrando um cidadão. E quando ele vem entrando, eu pregando, falei, eu conheço esse rapaz, esse senhor. Era um dos homens mais famosos do Rio de Janeiro da época, chamado Rei da Noite. Não vou citar o nome dele. O título dele era o Rei da Noite, do Rio de Janeiro. Um dos caras mais badalados do Rio. E eu pregando, falei, Jesus, não deixa me desconcentrar não, Senhor. Perdeu o raciocínio aqui não. Falei, meu Deus, segunda-feira esse homem na Penha, Porta das Ovelhas. Falei, Jesus,
Terminei a pregação, fizemos o convite, eu chego para a Antonieta, Varoinha, é ele. Está fazendo a corrente aqui às segundas-feiras. Eu falei, ele está com câncer terminal. O médico falou que ele vai morrer. Toda segunda-feira ele vem. Segurança, carro blindado, um monte de gente. Irmãos, saber que Deus pode, todo mundo sabe. O problema nosso é dizer, Deus, eu sei que tu podes e eu também vou aceitar a tua vontade para a minha vida. A vontade de Deus para a vida dele era uma vontade meio pesada. Olha, eu te curei, você está curado, não é mais leproso, agora tu cala a tua boca e tu vai lá no sacerdote. Aí Jesus pede outra coisa. Jesus pede outra coisa. Bom, mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Olha que bacana, você quer ser crente, você vai ser meu obreiro. Olha, mas eu guardo os mandamentos. Eu conheço os 10 e guardo os 10. Puxa, que bacana, cara. Você é o futuro grande obreiro do meu ministério. Gostei de você, rapaz. Você vai ser o pastor da juventude da Galileia. Faz o seguinte, você volta, vende as coisas que você tem, distribui, você volta e me segue. Aí não, Senhor. Aí não. Tem como eu ser o líder sem fazer isso? Não tem. Então eu não quero, não. Entenda bem. Reconhecer que Deus é Deus, até o diabo reconhece. Reconhecer que Deus é Deus, até Satanás, os demônios. O problema é quando ele nos pede alguma coisa. E a gente não quer abrir mão. Esse rapaz não foi capaz de pegar aquela coisa estupenda que realmente era e dizer, eu vou me calar. Ele podia dizer, Senhor, deixa eu te fazer mais um milagre. Tu já me deu me tirou a lepra. Eu vou te pedir outro milagre. Tira a minha língua também. Se tu tirar a minha língua aqui, eu garanto que eu não vou contar. Mas se tu não tirar, Senhor, eu vou contar. Eu vou contar. Irmãos, quem não quer contar um feito do Senhor? Quem não quer contar uma maravilha do Senhor? Você sai gritando pelo corredor do hospital, você sai dando aleluia, dando glória a Deus. Quem não quer dizer, Deus é Deus e Ele fez? Quem não quer, meu irmão? Quem não quer dar um glória a Deus quando descobre que foi aprovado no concurso? Quem não quer dar um aleluia quando descobre que Deus falou que ia fazer e fez? Quem não quer fazer isso? Quem não quer dar um glória a Deus quando Deus diz assim, eu vou te dar uma casa e você recebi? Quem não quer? Quem não quer, irmãos? Quem consegue calar um negócio desse? Não tem como calar a cura de uma lepra. Mas o problema ali não era dar ou não um testemunho. Era dizer para ele que a nossa maior barreira é fazer a vontade. É acreditar que Deus tem princípios para a nossa vida. E é aí que a gente tropeça. É por essa razão, irmãos, que a igreja, os arraiais estão cheios de gente que confessa o nome de Deus, que creem na existência de Deus, mas que não querem fazer a vontade de Deus. O que me preocupa é que quando eu boto 100% Jesus, eu estou dando uma mensagem para todo mundo, que aquilo realmente é verdade, na integridade daquela expressão. E eu não vou tropeçar na primeira boate, na primeira noitada, na primeira algazarra que eu vou mergulhar de cabeça. Eu me lembrei de um outro jogador chamado Marcelinho Carioca, que dizia aos 4 cantos que era evangélico, que era atleta de Cristo, mas bastava alguém dar uma cutucada na perninha dele, ele pedia licença ao céu, entregava o cartão de membro. Irmãos, o garotinho, ele ficava nervoso. Ele falava coisas que até o diabo duvidava. E depois ele volta, não, agora eu sou atleta de Cristo novamente. Então, conhecer e falar o nome de Deus, irmãos, é tranquilo. E nessa noite
Eu queria perguntar para mim e para você, como é que eu e como é que você está sobre a vontade de Deus para a tua vida? A gente sabe que a vontade de Deus para nós, ela faz cobranças, ela nos pede coisas. Quando Deus pede que eu tenha um coração perdoador, Ele me dá a opção para não perdoar. Quando Deus me pede que eu tenha um coração que tenha amor, Ele me dá a opção para não amar. Quando Deus me pede que eu tenha a disposição para andar a segunda milha, Ele me dá a disposição para não andar. Quando Deus me pede para fazer alguma coisa, Ele me dá opção de não fazer. Quando Deus pede Isaac a Abraão, Ele dá para Abraão a opção de Ismael. Quando Deus nos pede alguma coisa, Ele simplesmente nos pede. Pastor, mas como é que eu vou conseguir isso? O Deus que pediu isso vai dar graça para você conseguir. O Deus que pediu, o Deus que falou, olha, você vai ao sacerdote, tu não conte nada para ninguém. Sabe qual devia ser a oração desse moço? Senhor, então tu me ajude. Tu me ajuda, porque, tu me pediu uma coisa difícil. Senhor, me ajuda, amarra a minha boca, bota a tua mão na minha boca. Tu me ajuda, porque eu vou gemendo, e quando alguém me perguntar, como é que você está? Eu vou dizer, Como é que você está? E a lepra aumentou? Eu vou gemendo, mas tu me ajuda. Ele podia talvez ter feito esse pedido a Deus. Senhor, me ajuda. Senhor, não sei, me deixa mudo, alguma coisa, Senhor. Mas, Senhor, se tu não fizer nada, eu não vou resistir, eu vou contar. Sabe, irmãos, eu penso que o que vai nos deixar de fora, na hora do chamamento da igreja que é arrebatada, não é se a igreja creu, confiou, acreditou em Deus ou não, mas é se a igreja obedeceu ou não a sua palavra. A população que está hoje fora da igreja, os chamados desigrejados, ela é tranquilamente, talvez umas 5 vezes maior do que a que frequenta a igreja. E todos eles continuam crendo em Deus e continuam falando com Deus. Deixa eu contar uma coisa para você. Eu nunca deixei de orar, mesmo quando estava desviado. Eu acho que o meu caso devia ser quase que um caso para uma análise freudiana. Porque pensa um cara cabeludo, que tinha acabado de fumar um cigarro de maconha, procurava um cantinho na praia, dobrava os joelhos e dizia, Senhor, não deixa eu morrer hoje não, porque se eu morrer hoje eu vou para o inferno. Eu orava, e eu lembro que eu tinha colegas assim, Jamin, está fazendo o quê? Eu disse, não, é outro negócio. E tinha um perturbadinho, curioso, o que é? Um dia eu tive que falar, eu estou orando. Como assim? Tu é crente, tu é Bíblia? Eu falei, não, meu pai mas eu fui criado. Mas eu estou orando. Eu nunca deixei de orar, porque eu nunca deixei de crer que Deus era Deus. O meu problema não era orar todo dia, o meu problema era fazer a vontade dEle. Esse era o meu problema. Meu problema era fazer a vontade dEle. Esse era o meu problema. E sabe, irmãos, quando nós aprendemos, Deus, eu vou fazer a tua vontade, custe o que custar, mas eu vou fazer a tua vontade. Vamos passar por provas, vamos passar por lutas, você vai ver isso com José, ele passa pela prova, ele passa pela moenda, mas ele diz, eu vou fazer a tua vontade. E a bênção de Deus e a vontade de Deus vem sobre ele no final. A minha oração nesta noite, o meu sentimento nesta noite, é para que você hoje diga, eu vou deixar de ser crente e vou passar a fazer a vontade de Deus. Porque crente até o diabo é.
Eu vou deixar de ser crente. Eu vou deixar Eu fico vendo aqui, irmãos, ainda hoje tem pessoas que brigam por uma carteirinha de membro. Fazem questão da carteirinha de membro. Como se a carteirinha de membro habilitasse alguém a ir para o céu. O que habilita você a ir para o céu não é uma carteira de membro. O que habilita você a ir para o céu é ter feito a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus, às vezes, ela vem de uma maneira que a gente, sinceramente, podia dizer: Senhor, pede outra coisa. Senhor, pede outra coisa vai ser mais fácil. Pede outra coisa, Senhor. Porque tu pediu uma coisa que, Deus, é difícil. Mas quando Deus nos pede uma coisa difícil, na verdade o que Ele quer, irmãos, é nos levar para um nível acima. Então, a cura desse leproso é uma cura no corpo, no mero corpo. E quando o Senhor pede: olha, eu quero que você agora vá e não fale nada com ninguém, esse moço ia ser promovido a um status mais elevado. Quem é que Deus vai usar? Quem é que Deus está procurando? Deus está procurando pessoas que são capazes de dizer: Deus, eu vou cumprir e obedecer a tua palavra no limite máximo da capacidade que tu vai me dar. Deus, eu vou me negar, mas eu vou cumprir a tua palavra para a minha vida. É difícil dizer isso, você pode não contar para ninguém, você vai lá, faz isso, mas nesse caminho ele disse: Deus, não dá, eu confesso o meu pecado que não dá, porque eu estou muito feliz. A felicidade dele está quebrando uma palavra de Deus. O testemunho dele está quebrando uma palavra de Deus. Às vezes nós, irmãos, achando que porque estamos fazendo a coisa que a gente acha que é o certo, nós estamos, na verdade, quebrando uma palavra que já foi dita para nós. São os princípios que Deus estabeleceu: princípio de autoridade, princípio de obediência, princípio do temor, princípio do perdão. Meu Deus, quantos princípios! Ele diz: olha, pastor, ser crente é fácil, obedecer a palavra que é difícil. Ser crente é fácil, reconhecer a divindade é fácil. Nesta noite eu estou aqui diante de muita gente que diz: pastor, Deus está aqui dentro. Deus está aqui dentro. É gente que vai gravar na pele o nome de Deus, vai tatuar e não sei o que, vai escrever. Isso é muito tranquilo. Estou pensando até em comprar essa fitinha 100% Jesus e vender aí também. Aí vai ter muita gente usando. É muito tranquilo. A gente usa anel, a gente usa tudo. É muito tranquilo. É muito bacana, é muito bonito. Lembro um dia eu falando com uma vereadora do Rio de Janeiro. Ela com um anel Jesus, e eu todo bobinho, olhei para ela, sorri, ela sorriu para mim, eu falei: que bênção, que alegria, eu não sabia que a senhora era cristã. Ela falou assim: eu? Não, eu sou espírita. Eu falei: mas aí tem um anel de ouro Jesus. Não, é que eu acho bonito. Eu acho bonito, então eu uso, eu acho bonito, mas eu sou espírita e tal, e falou até a linha que ela era. Então é muito fácil isso. É muito fácil, é muito tranquilo. A minha pergunta hoje é: Jaime, você está sendo capaz de obedecer os meus mandamentos, a minha palavra, o que eu quero de você ou não? Em que eu estou me escondendo? Em que eu estou dizendo: não, pastor, olha, eu contei, porque como é que eu não vou contar? Era leproso e foi curado. O que esse rapaz fez? Ele não anulou o poder de Jesus. Ele apenas momentaneamente impediu que alguém mais fosse abençoado. A multidão criou um tumulto. Mas isso é só um detalhe. Deus continuou sendo Deus. O cerne aqui total é esse. É fácil crer e confiar em Deus. Difícil é dizer: eu vou fazer a tua vontade. Nesta noite Deus me faz fazer uma pergunta para mim, e quiçá seja para você. O que é que Deus tem te pedido que você tem relutado até hoje? O que é que Deus tem cobrado de você e você tem tentado negociar com Ele até hoje?
te dizer, tente ser sincero com você pelo menos uma vez. O que a palavra está dizendo para você? É isso? E você está tentando dar para Deus um monte de opções. Abraão, eu quero Isaque, aquele que tu amas. Senhor, eu também amo Ismael, então vai Ismael mesmo. E de presente, vou dar mais 10 ovelhinhas para ti. Vai ser o plus. Não, eu falei Isaque. Eu falei Isaque. A gente negocia coisas. A gente tenta achar que Deus é alguém que a gente vai fazer um bom negócio com Ele. A gente acha isso. Porque afinal de contas nós cremos, nós nos ajoelhamos aos pés dEle. Afinal de contas a gente confessa o nome dEle e diz para todo mundo isso. Olhe nas ruas, quantos carros, esse foi Deus que me deu. Olhe quantos caminhões, Jesus, não sei o quê, Deus é maior, Deus é forte, Deus não sei qualquer coisa. É fácil isso, é tranquilo isso. Declarar o nome dEle na televisão. Mas será que isso só é suficiente? Será que isso só é suficiente? Será que pelo fato de ter sido abençoado, olha pastor, eu era, ele me abençoou. Oh, que bacana. Realmente, cara, tu tinha uma lepra, agora não tem mais. E aí? Não, eu só não consegui fazer o que ele pediu depois. O que ele pediu depois eu não consegui fazer. Não é o tema hoje. Você sabia que até hoje tem gente que não concorda com coisas que a palavra estabelece? Não concorda. Não concorda, não concorda. Olha, eu perdoo, mas eu não quero mais olhar para a cara. Não, mas não diz isso, a Bíblia. Ela não diz isso. Ela não diz isso. Ela não diz isso. Deus fala com o profeta Osés, recebe ela. Ela está se prostituindo, recebe ela. Recebe ela. Deus me pede coisas. E eu não tenho a opção de dizer isso sim, isso não. Deus nos pede coisas. Todo dia você pensa que é só para ir? São 3 dedos para cá e um apontando para o céu. Quantas vezes Deus me pegou e disse, não, nessa não. Desse jeito. Aí você tem que fazer o caminho de volta. Não porque você queria isso, mas porque Deus disse, é assim que eu quero. Então, esta noite, esse texto, ele tem para mim uma lição muito séria. Ir a Jesus é legal, é fácil, todo mundo vai. Todo mundo vai. Se prostrar, todo mundo, é mais fácil. Ah, Deus, eu sei que tu podes. O céu ficou emocionado. O céu ficou, meu Deus, esse rapaz, caramba. Faz o seguinte, não fala com ninguém. Mas Senhor, talvez alguém possa falar assim, Jesus, jogou pesado, hein Senhor? O coitadinho, poxa, o coitadinho leproso a vida toda foi curado, está limpinho. Parece que nunca, olha, a pele está pele de bebê. E tu, Senhor, pede outra coisa. Pede para ele raspar a cabeça, andar descalço, qualquer coisa. Mas isso não, deixa ele contar, Senhor. Não, para ninguém, não conta para ninguém. Vai até o sacerdote. E se ele não estiver lá? Não, ele vai estar lá. Mas ele não vai. Faz isso. Vai pegar a oferta. A oferta era passarinho, 2 passarinhos, era ovelha. Meu Deus, e se ele não tiver dinheiro? Dá o jeito. Mas ele não pode contar.
Volta a pergunta. O que Deus tem pedido a você que você não está conseguindo fazer? O que Deus está cobrando de você? O que Deus está requerendo de você? E você está com muita dificuldade de trazer no altar. Às vezes é mais fácil a gente mudar de igreja. Quando Deus começa a cobrar muito aqui, a gente pula para aqui. Aí fica um tempinho de lua de mel e Deus vem e começa novamente a cobrar. Aí a gente pula para aqui, pula para aqui, pula para aqui, pula para aqui, pula para aqui. Porque na verdade, não vai cessar a cobrança enquanto não trouxer no altar de Deus aquilo que Ele está pedindo. O que Deus está pedindo de você? A gente anda com um fantasma dentro de nós, um guarda-roupa cheio de esqueleto, e Deus está pedindo coisas. Deus está pedindo coisas. Por isso a palavra diz lá, lembra-te da onde caíste. Deus está pedindo coisa. Então a gente começa a criar soluções. É um Davi que adultera com Betseba e ele cria uma jurisprudência própria. Ele cria uma lei própria. Olha só a lei que ele cria. Davi não pode dormir com uma mulher casada porque é adultério. Porém, se ela for viúva, não tem mais o adultério. Aí ele cria uma lei própria. Uau! Mata o marido, manda matar, o status dela muda. Ela agora é viúva. A gente vai criando jeitos. A gente vai criando maneiras. Quando Deus pede para nós uma coisa, irmãos, que por mais complexa que seja, aquilo é melhor para nós. Aquilo é melhor para nós. Eu queria nesta noite, porque foi isso que Deus falou, Deus quer nos levar, ou Deus quer te levar a um nível mais elevado. Deus quer te levar a um status maior. E somente você sabe o que Ele está te pedindo. Veja que Ele pede uma coisa específica. Irmãos, era uma coisa específica que só valia para esse rapaz. Você vai ao sacerdote e apresenta a oferta da tua purificação. O pedido de Jesus é personalizado, é específico para aquele caso. Ou seja, Deus tem um pedido específico para cada um de nós. Há um pedido de Deus. Há uma cobrança de Deus para cada um de nós. E se você não fizer isso, você vai ter problemas. Pastor José Satírio compartilhou comigo agora um testemunho, num bate-papo. E eu falei, Deus, que lição forte é essa? Deixa eu contar para você. Ele contou que antes de sair para a Colômbia, lá em São Paulo, época dos governos militares, baixou uma lei, o país, que ninguém podia mandar dinheiro para fora. Não podia transferir dinheiro para fora, dinheiro para quem estava fora do país. E em dado momento ele pensou, meu Deus, tu me mandou, então será que tu fechou a porta? E ele está numa igreja em São Paulo, e lá tinha um empresário. Ele contou isso, irmãos, que eu fiquei, uau, meu Deus, que lição é essa? Senhor, pai, me ensina para que eu não tropece nisso. E ele precisava, vamos dar aqui um valor, chutar um valor qualquer. Ele precisava, não é isso, dar um valor só para ilustrar, precisava de $1.000 para viajar. $1.000. Era o que ele precisava para poder ir de avião com a família. Aí Deus, naquele culto, falou no coração de um irmão daquela igreja, um irmão muito abençoado, entrega logo os $1.000 para ele viajar. Ele conta que o irmão entrou em luta com Deus. Não, Deus, 1.000 não, Deus, vou dar $100. Deus, 1.000,
Não, Deus, não. E Deus deu chance para ele, o culto prolongou, o pastor pregou, o pastor Satiro gosta de cantar, aí cantou, e Deus, dá 1.000. Ele, não, Deus, eu vou dar 100, eu vou dar 100, eu vou dar 100. E negociou com Deus e deu 100. E o culto acabou, pegou a oferta, não dava para ir de avião, ele foi de carro, de ônibus, de canoa, e embriou pela selva, e foi. E ele chegou. 15 anos depois, ou 10 anos depois, aquilo virou uma glória, o céu desceu, Cúcuta virou uma referência praticamente nacional, internacional. Ele voltou para uma outra escola bíblica, esse senhor, esse empresário, já com mais idade, depois de um culto, mover, procura ele, esse pastor, dessa maneira: pastor, eu estou com uma dívida com o senhor. O senhor lembra quando o senhor foi? Lembro. Trabalhava com obra, pastor Satiro era um homem de trabalho braçal, lembro. Muita dificuldade, pastor, que tempo difícil, né? Regime militar, não podia mandar dinheiro. Pastor, deixa eu contar uma coisa para o senhor que o senhor não sabe. Ele fala isso para o pastor Satiro. Naquele culto que o senhor pregou, para ir para Cúcuta, o senhor acredita, pastor, que Deus falou comigo, claramente, meu servo, entrega não é 1.000, estou apontando, entrega os $1.000 para ele viajar. E eu lutei com Deus, pastor, lutei, dei lá 100, mas não dei os 1.000, pastor. Então, o pastor Satiro meteu a mão, irmãos, tirou os $1.000. Pastor, sabe o que está me incomodando até hoje? E eu quero trazer aqui, pastor, botei até uma correção, está aqui o dinheiro que Deus mandou. O pastor Satiro olhou para ele e falou assim: meu irmão, eu agradeço muito. O irmão, fique tranquilo, pegue isso de volta. Eu não preciso mais desse dinheiro. Aqueles $1.000, aquela oferta que Deus mandou o senhor me dar, era para poder ir para Colômbia de avião. Como o irmão não deu naquele dia, naquela hora, eu fui de carro, Kombi, avião, barco, canoa, a pé, jumento, cheguei. Irmãos, por acaso hoje, Papai do Céu me abençoou, e eu tenho hoje condição de viajar o mundo todo de avião. Então, não preciso mais disso. Seu tempo passou. Seu tempo passou. Seu tempo era aquele dia. Quem assistiu o filme, acho que Antes de Partir, com o Freeman e o Jack Nixon, você devia assistir esse filme. Antes de Partir, Freeman e Jack Nixon. O Freeman é um mecânico pobretão americano. Jack Nixon é um empresário magnata do ramo hospitalar, milionário. Os dois têm uma doença mortal, os dois vão morrer, se conhecem na enfermaria de um hospital. E o Jack Nixon, que é o milionário, bilhardário, que tem um jato, convida o Freeman, o negão, para dar a última viagem da vida antes de morrer. Roda o mundo todo. Nessa viagem, eles se conhecem, eles interagem, eles se dialogam, um penetra na vida do outro. Freeman descobre que aquele homem que vai morrer milionário tem uma filha que não fala com a filha, que não se dá com a filha, e está morrendo sem reatar a comunhão com a filha. O filme é lindo. E o Freeman fala: meu irmão, só tem uma chance de fazer isso, antes de morrer. Ou tu conserta antes de morrer, ou tu não conserta nunca mais. É quase que um filme bíblico, aquele filme. Porque o filme vai terminar com Jack Nixon na porta da filha,
fazendo uma reconciliação, chorando e abraçado. Saber quem Deus é Deus, conhecer Deus, dizer que Ele é Deus, que Ele pode, todo mundo sabe. O nosso problema está aqui, é fazer o que Ele pede para a gente fazer. Eu gostaria que esse mês de agosto ele não terminasse sem que você dissesse: chega, vou tomar essa decisão. Eu vou fazer o que Deus está me pedindo para fazer. Eu vou fazer o que Deus está me cobrando para fazer. Eu vou. Essa noite não termina sem que eu tenho uma coisa para falar. Eu tenho um conserto para fazer. Eu tenho uma aliança para restaurar. Está aqui, eu vou fazer isso. Se você compreender isso hoje, Deus vai te levar a um nível maior. Você ouviu o que eu falei? Irmãos, não há nenhuma informação sobre esse rapaz do que Deus poderia ter feito com ele. Não há, porque ele viveu uma etapa e não viveu a segunda etapa. A vontade de Deus, quando nós realizamos, e Jesus disse a mim: o meu trabalho aqui nessa terra é fazer a vontade do Pai. O meu trabalho aqui na terra é fazer a vontade do Pai. Então, se nesta noite você conseguir pegar esse teu eu, e dizer: não, eu vou pegar esse meu eu aqui, eu vou levar ele aqui, e vou dizer: Deus, ajuda-me a fazer a tua vontade, ajuda-me a cumprir a tua vontade, ajuda-me, Pai, a obedecer a tua palavra. Eu vou obedecer. O que eu tenho que fazer é o que eu vou fazer. Eu não quero fazer nada parcial, eu não quero fazer nada que não seja. Agora, nessa Olimpíada foi uma polêmica de atletas que são bancados pelas Forças Armadas e que na hora de ganhar uma medalha não quer bater continência para a bandeira. Mas peraí, se você é ou não é? Se você é, você tem o dever de saudar a bandeira com a tua continência. Não, mas eu quero ser, mas não quero ser dessa maneira. Eu vou cumprir a vontade de Deus hoje. Eu queria orar por você hoje. Você que está me ouvindo aí, com os olhos esbugalhados, estatalados aqui para mim. Não te engane. Está hoje aqui, não diz nada, não representa nada, não conta nada. Ah, pastor, podia estar na marca. Não tem muito sentido. Estar na igreja, a gente se esconde nisso. Não, estou na igreja. Não tem. É só um espaço. Vai ter gente que está lá do outro lado, lá na outra casa e vai acabar indo para o céu. Porque o que vale não é essa coisa que a gente... é fazer a vontade dele. Esse rapaz não conseguiu. Mas nesta noite nós vamos conseguir. Amém. Curve tua cabeça, eu vou te fazer uma pergunta. Você está ciente do que Deus tem requerido de você? Eu vou repetir essa pergunta. Você está ciente do que Deus tem requerido de você? Nada dói mais do que fazer um gabinete, e já tenho várias vezes ouvido isso. Eu pergunto: mas por que você repetiu isso? E a pessoa fala: pastor, eu sei que é errado. Eu sei que é errado, pastor. Mas na hora acabei fazendo. Mas por quê? Você sabe. Você sabe que é errado. Por quê? Por que, se você sabe que é errado? Por quê? É o moço do profeta que, olha,
Quando eu vi, não interessa o que você viu, você sabe que é errado isso. Eu quero nesta noite declarar, irmãos, que Deus tem libertação nesta noite, no nível jamais visto. Eu quero que você hoje diga: Deus, me ajuda. Você já passou na primeira etapa, a etapa de ser cristão, você já passou. A etapa de conhecer Deus, você já passou. A etapa de confessar Deus, você já passou. Mas ela só não é suficiente. Você tem que entrar no segundo nível. E o segundo nível é dizer: Senhor, eu vou obedecer a tua palavra. E de noite, com um discurso bonito: mestre, bem sabemos que tu és de Deus, porque ninguém faz o que tu faz se Deus não for. Olha que lindo, Nicodemos. Poxa, você me emocionou. Nicodemos, se você não nascer de novo, não pode nem ver o reino. Nem ver o reino. Mas aí você discute, aí você: não, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Você sabe o que Deus está requerendo de você? Então por que você não diz hoje: Senhor, hoje eu começo a fazer isso. Hoje tu vai me ajudar. Hoje tu vai me ajudar hoje. Eu quero nesta noite desafiar você hoje que está aqui. Hoje você não dorme. Você não dorme sem tomar uma decisão hoje. Dizer: Deus, é hoje. Esse culto foi feito para mim hoje. Esse culto é meu, esse culto é meu, esse culto é meu hoje. Eu quero que você hoje, que está aqui, eu não quero que esse seja o último culto da tua vida. Eu não quero que essa seja a última vez que Deus vem e diz: é hoje que eu te quero. Eu quero você hoje. É hoje que você vai reparar esse altar que está quebrado. É hoje que você vai dizer: Deus, eu vou acertar os ponteiros hoje contigo. Você entende isso hoje? Você que está vivendo uma vida que não é correta diante de Deus. Você que está vivendo uma vida que está quebrando princípios. Você que está fazendo coisas que você sabe que devia parar de fazer isso. Ah, pastor, mas eu peço perdão. Não é pedir perdão, é deixar de fazer. Eu quero nesta noite dizer que esse culto é teu. Esse culto é teu. E esse culto hoje, ele foi feito só para você. Nesse domingo especial.